O episódio dessa primeira segunda-feira de A Fazenda foi bem fraco. Mesmo assim, aconteceram algumas coisas que merecem ser destacadas. Começando pela Lizzie, que disse na Casa da Árvore que não curtiu o relacionamento que o Nego do Borel tem com as câmeras. E a Dai, que estava junto com ela, disse que não era só ele, e que quase 90% da casa fazia o mesmo. Um pouco depois, a Medrado foi conversar com a Dai e disse que ia defender a Dai enquanto fosse possível. Pelo menos, ela foi realista, né? Nessa edição, a Dai foi destaque o tempo todo. Então eu vou falar muito dela, naturalmente. Enquanto ela se preparava para ir para a prova de fogo, ela disse pro Rico que ia puxar ele pra baia. E como os dois são próximos, ele respondeu que era melhor não, porque quem estava na baia estava praticamente com o pé na roça. E essa resposta dele pode ter influenciado para a escolha dela. Depois, efetivamente rolou a prova. Mas como eu já falei dela ontem, eu vou pular essa parte. No final das contas, o Bill venceu, a Dai e o Thiago perderam. Pra baia, o Thiago puxou a Lizzie e a Dai puxou o MC Gui. Eu esperava que eles fossem dar alguma justificativa, o que não aconteceu. Nem lá no campo de prova, nem quando eles informaram quem estava na baia. Eu nem preciso dizer que o MC não curtiu ser puxado pra baia pela Dai. E foi lá pra Casa da Árvore dizer que ela é falsa. Foi aí que começou uma história que deu uma baita dor de cabeça pra muita gente. Ele disse que tinha visto durante a festa a Dai dando o dedo no meio pra Stephanie, que também estava na Casa da Árvore, e confirmou que tudo isso é verdade. O MC aproveitou para dizer pra Medrado, que também estava na casinha, que ela está tão grudada com a Dai que nem percebe esse tipo de coisa. Ele também chegou a dizer que não suporta ela. Um pouquinho depois, já na sala, mais uma vez a Medrado disse que ainda está perdida no jogo. E o MC respondeu que ela está fazendo muitas amizades, e que isso pode ser um erro. Nesse ponto já estava mais que claro que mais uma vez o MC estava falando da Dai. A Medrado disse que curte ela, e o MC respondeu que a Dai estava sendo falsa. Foi aí que a Medrado falou que o MC Gui também estava sendo falso, porque ao invés de falar na frente dela, estava falando pelas costas. Ele discordou que tudo isso era falsidade, ainda mais que os dois não são próximos, e enfatizou que quem não é amigo dele, ele não quer trocar ideia. Em seguida teve aquele joguinho da discórdia de monte a sua final, mas como eu também falei no vídeo anterior, eu não vou repetir aqui. Mas teve o pós. O MC chegou na sede dizendo que é preciso respeitar quando alguém está chorando. Isso porque durante a atividade o Nego chorou muito e a Sol disse repetidas vezes que não era preciso chorar. Ou seja, mesmo não indo com a cara do Nego, deu a entender que o Gui estava defendendo o Nego. Mas também é bom dizer que o MC Gui também chorou durante essa dinâmica. Lá no quarto, os meninos criticaram o desrespeito da Sol durante a dinâmica e disseram que por ser mais velha, ela deveria se colocar no seu lugar. Em seguida, o Bill sugeriu que o Dinho fosse conversar com o Nego, mas nesse momento o Nego estava trocando ideia com o Thiago. Ele garantiu pro Bill que ia ter uma conversa, mas não naquele momento porque as coisas ainda estavam quentes. Foi aí que o fazendeiro disse pra não cair no papo do Nego, porque ele não vai mudar. Enquanto eu gravava o vídeo de ontem, eu comentei que estava tendo uma conversa que era entre o MC e o Nego. A edição não mostrou nada dessa conversa, o que eu confesso me deixou um pouquinho decepcionado. De novo, a Medrado foi dizer que ia defender a Dai, e completou dizendo que a Dai tinha feito algo pra alguém, mas que não ia contar pra não expor a situação e as pessoas que contou pra ela. A justificativa foi que ela não queria que virasse um disse-me-disse. Spoiler, mais tarde virou. Outro medo da Medrado era falar de algo que ela não viu e sim que os outros contaram pra ela. E nesse momento escorreu até uma lágrima. A Stephanie foi atrás da Dai para perguntar sobre a história do dedo. E diferente de quando estava na casinha, que ela disse que lembrava do dedo, quando ela conversou com a Dai, ela disse que não lembrava. A Dai negou e falou que isso já tinha virado um disse-me-disse, e pediu para Stephanie rever suas amizades. Aí eu nem preciso dizer que a Dai voltou na Medrado para dizer o que sabia do que ela estava falando anteriormente. Logo a conversa foi esquentando e a Dai ficou puta, e saiu andando, deixando a Medrado falando. Mas calma que essa história não termina por aqui, e daqui a pouco a gente volta a falar dela. Mais tarde, o Nego procurou o Dinho para conversar, e o Dinho não quis e pediu pro Nego voltar depois, quando a cabeça de todo mundo estivesse mais tranquila. Afinal, momentos antes, o Nego estava chorando durante a atividade. Um novo dia nasceu e o MC Gui e a Lizzie, que são responsáveis pela vaca, tiveram um bate-boca. Ele perguntou 3 vezes sobre o bezerro e ela não respondeu. E foi assim que a discussão começou. Ele dizendo que ela não queria responder ele. Ela dizendo que estava cansada das mesmas perguntas todos os dias. De longe, o Erasmo testemunhou essa discussão e foi levar lá pra casa. E a Dai comentou que era normal porque o MC treta com todo mundo. Ainda durante as tarefas, o MC Gui foi cobrar Medrado sobre aquela história do dedo e disse que soube que a Dai conversou com a Stephanie sobre. Ele também disse que se ela quisesse, ele mesmo poderia contar a história
para a própria Dai. E Amedrado disse que a partir de agora não quer ouvir mais ninguém falando sobre ninguém, justamente por conta dessa confusão. Depois, a Dai chegou lá na baia e Amedrado mais uma vez quis tirar limpa a história do dedo. E a Dai disse que Amedrado nem deveria estar no meio dessa história. E aí de novo elas repetiram aquela conversa que já tiveram algumas vezes. Na academia, o MC Gui foi conversar com a Lizzie. E ambos admitiram que erraram durante a discussão, e acabaram encerrando o assunto com um belo abraço. Como qualquer punição é pouca, o Thiago, que está na baia, usou a pia da sede, e o castigo foi ficar 12 horas sem água quente. De novo, o nego procurou o Dinho para conversar. E dessa vez, a conversa rolou. O nego pediu desculpas de novo e disse que ele é explosivo e que está tentando mudar nessa e em outras características. Mais uma vez, Amedrado e a Dai conversaram. E dessa vez, a Dai caiu no choro dizendo que não queria ficar sendo humilhada por 1,5 milhão e que por causa do dinheiro algumas pessoas estavam manipulando. Até que a Dai lembrou que Amedrado não a escolheu pra final na dinâmica. De novo ela disse que não queria amiga envolvida em disse-me-disse e Amedrado também disse que gostava de outras pessoas. E em outras palavras, disse que não é exclusiva da Dai. E aí elas começaram a discutir, com a Dai dizendo que ela confiava mais nas outras pessoas do que nela. E Amedrado dizendo que confia nos dois, e que não queria perder a amizade de ninguém. Foi aí que a Dai disse para Amedrado não esperar que ela fosse prioridade dela. Ou seja, Amedrado foi tentar resolver uma situação e acabou ferrando uma amizade. E você, faria o mesmo ou ficaria quieto? Eu odeio confusão, então provavelmente ficaria quieto. A não ser que fosse muito amigo, né? Enfim, eu vou lá pensar. E para pensar eu preciso encerrar aqui. Então obrigado pela sua companhia, se inscreva e até a próxima.